A análise de hoje aborda os padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, mais conhecidos pela sigla IPING. Vamos entender essa arquitetura, que é absolutamente essencial para a integração dos sistemas na administração pública federal. Para organizar o nosso estudo, a análise da IPING será dividida em 4 áreas centrais. Primeiro, as dimensões da interoperabilidade, depois, os segmentos da arquitetura, em seguida, os níveis de recomendação e, por fim, a estrutura de governança. Iniciamos, então, pelo primeiro tópico, as dimensões conceituais que servem de base, de alicerce para toda a arquitetura IPING. Antes de mais nada, é preciso definir o que é interoperabilidade. No contexto da administração pública, estamos falando da capacidade de fazer com que sistemas e órgãos diferentes consigam operar de maneira coordenada, garantindo não só a troca de informações, mas também a sua utilização de forma eficaz. E para que isso funcione, a arquitetura IPING estrutura essa interoperabilidade em 3 dimensões que são fundamentais. Elas abrangem todos os aspectos que são necessários para a integração governamental. E quais são elas? São as dimensões técnica, semântica e organizacional. É bom pensar em cada uma delas como um pilar essencial para a comunicação e o intercâmbio de dados dentro do governo. Vamos detalhar. A dimensão técnica, como o nome sugere, lida com as especificações de tecnologia, com os padrões de conexão e com a escalabilidade dos sistemas. Já a dimensão semântica foca no significado e na classificação das informações. Ela usa o que chamamos de ontologias para garantir que um dado seja compreendido da mesma forma por todos os sistemas. E, por último, a dimensão organizacional. Ela estabelece os processos de colaboração entre os órgãos, buscando a simplificação administrativa e, um ponto crucial, a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, para equilibrar transparência e privacidade. Muito bem. Agora, avançando para o nosso segundo tópico, vamos abordar os segmentos técnicos que compõem a arquitetura da IP. Essa arquitetura é dividida em 5 segmentos. Essa divisão existe para facilitar a organização e também a gestão de todos os padrões tecnológicos envolvidos. Esses segmentos são interconexão, que trata das redes de comunicação, segurança, focado, claro, na proteção da informação, meios de acesso, que define como os serviços são disponibilizados, organização e intercâmbio de informações, que estabelece formatos padrão, como XML e JSON, por exemplo, e, por fim, as áreas de integração para governo eletrônico, que abrange padrões mais específicos para setores determinados. Certo. O nosso terceiro tópico agora vai detalhar os níveis de recomendação, ou seja, como a IPING classifica os diferentes padrões e tecnologias que ela avalia. A IPING estabelece, então, 4 níveis. O primeiro é o nível adotado. Esse corresponde a um padrão já homologado, oficial, e o seu uso é obrigatório em projetos novos. O segundo é o recomendado. Aqui o padrão já atende às políticas, mas a homologação formal ainda não aconteceu. Portanto, seu uso é sugerido, mas não é obrigatório. Depois veio o em transição. Essa classificação é para padrões que já estão obsoletos e que só devem ser mantidos em sistemas legados. E, por fim, o nível em estudo, que, como o nome indica, se refere a tecnologias que ainda estão em processo de avaliação técnica e, por isso, ainda não têm uma classificação definida. Chegamos ao nosso quarto e último tópico. Aqui vamos apresentar a estrutura de governança que é responsável por gerenciar e manter toda a arquitetura PING. Essa estrutura de governança é composta por 4 instâncias. Lá no topo, no nível estratégico, está a Comissão de Coordenação, que tem o poder de decisão final. Dando suporte, vem a Secretaria Executiva, responsável pelo apoio administrativo. Depois, a coordenação dos segmentos, que gerencia as atividades dentro daquelas 5 áreas técnicas que já vimos. E no nível mais operacional estão os grupos de trabalho temporários, que são as equipes que de fato realizam a avaliação técnica das especificações. É importante notar que existe uma distinção bem clara de papéis. A comissão de coordenação tem uma função estratégica, ela define as políticas e tem a palavra final sobre a adoção de um padrão. Já os grupos de trabalho temporários têm uma função operacional. Eles realizam a avaliação técnica e elaboram os pareceres que vão servir de base para as decisões da comissão. Concluindo, então, o que é a IPING? É a estrutura normativa que, por meio da padronização da tecnologia, busca consolidar uma administração pública digital que seja coesa, eficiente e integrada. O objetivo final é otimizar tanto a gestão do governo quanto a prestação de serviços à sociedade. Fica, portanto, a reflexão.
A evolução contínua dessa padronização tecnológica tem um potencial imenso de transformar de maneira fundamental a relação que existe entre o Estado e o cidadão, aprimorando a qualidade e a eficiência dos serviços públicos. Para ter acesso a mais conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações.